O sol nasce sobre a água, não sobre a terra, sobre a água. Um lago imenso e quieto que guarda, no seu centro, uma ilha que não deveria estar ali. É novembro. O ar ainda carrega o frio da noite, e a superfície do lago Texcoco reflete a luz da manhã em fragmentos dourados que se movem devagar, como se o próprio lago respirasse. Há canoas, dezenas delas, silenciosas, carregadas de flores e milho e pedaços de obsidiana negra. Os homens que as conduzem não fazem barulho. Conhecem esses canais de cor. Conhecem cada curva, cada ilhota, cada jardim flutuante que transforma o pântano em terra viva. No horizonte da ilha se ergue algo que nenhuma cidade da Europa, naquele mesmo momento, pode imitar. Uma metrópole de pedra e água, de templos e aquedutos, de mercados que zumbem com o rumor de 60.000 vozes ao mesmo tempo. Tenochtitlan. O ano é 1519, e essa cidade ainda não sabe o que vem pelo leste. Havia uma ordem no mundo daqueles homens. Uma ordem precisa, calendárica, cosmológica. Um universo onde cada estrela tinha nome, onde o milho era sagrado, onde a chuva era uma dívida que os humanos deviam pagar em sangue para que o sol voltasse a nascer. Esse universo havia durado séculos, havia sobrevivido a secas, a guerras, a impérios que cresceram e morreram. Havia construído aquedutos e escolas e mercados que funcionavam com uma lógica que nenhum europeu daquela época saberia descrever com precisão. Mas havia também, naquele universo, uma fratura invisível, uma tensão que vinha de dentro. Os povos submetidos à Tríplice Aliança, os que pagavam tributo em tecidos, em ouro, em jovens para o sacrifício, carregavam um ressentimento silencioso que esperava apenas um nome para se transformar em ação. Esse nome chegaria pelo mar. Em abril de 1519, navios com velas brancas apareceram no horizonte. E o mundo que existia há 200 anos começou, naquele momento, a ser desfeito. Para entender o que foi destruído, é preciso primeiro entender o que existia. Tenochtitlan havia sido fundada em 1325, quase 2 séculos antes da chegada dos espanhóis, por um povo que chegou ao vale do Anahuac, sem terra, sem nome e sem poder. Os mexicas eram, ao início, um grupo nômade e desprezado, que vagou pelo Planalto Central por décadas, até encontrar o sinal que seus sacerdotes prometiam. Uma águia pousada sobre um cacto, devorando uma serpente, no meio de um lago pantanoso onde ninguém queria viver. Ali eles construíram, sobre a água, com estacas fincadas no fundo do lago, com terra carregada de canoa em canoa, com pedra cortada e encaixada por mãos que nunca haviam erguido nada assim antes. Em 200 anos, transformaram uma ilha de pântano numa metrópole. No início do século XVI, Tenochtitlan tinha entre 200 e 300 mil habitantes. Para efeito de comparação, Paris, à mesma época, reunia cerca de 100 mil. Londres, menos do que isso. Roma estava em reconstrução após décadas de guerras. A maior cidade das Américas era, sem contestação possível, também uma das maiores cidades do mundo. Tinha aquedutos de pedra que desciam das montanhas carregando água doce até o centro da ilha. Tinha um sistema de coleta de dejetos, canoas que circulavam pelos canais, recolhendo resíduos orgânicos para adubar as chinampas, os jardins flutuantes que alimentavam a cidade. Tinha um mercado em Tlatelolco, o bairro Irmão ao norte, onde 60 mil pessoas se reuniam a cada 5 dias para trocar cacau por tecido, obsidiana por penas de quetzal, ouro trabalhado por escravos, ervas medicinais por pigmentos de cores que os pintores europeus não conheciam. Era uma civilização plena, com medicina, com astronomia,
com direito, com poesia, com escolas públicas, o Teopochkali, para os filhos dos trabalhadores, e o Kalmekak, para os filhos dos nobres, onde jovens aprendiam história, retórica, guerra e religião com uma sistematicidade que as universidades europeias da época mal começavam a organizar. Esse era o mundo que esperava ser encontrado. Hernán Cortés de Monroy e Pizarro Altamirano tinha 33 anos quando desembarcou na costa do Golfo em fevereiro de 1519, com 508 soldados, 16 cavalos, 14 canhões e uma situação jurídica que beira o absurdo. Ele havia desobedecido às ordens do governador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, que mandara cancelar a expedição. Cortés ignorou o cancelamento. Zarpou antes que as ordens chegassem. Isso significa que a conquista do maior império das Américas começou não como uma missão planejada por reis e estrategistas, mas como um ato de insubordinação de um homem de Extremadura, uma região pobre da Espanha que havia produzido uma geração inteira de filhos, sem herança e com espadas. Nascido em 1485 em Medellín, Cortés havia estudado direito em Salamanca antes de abandonar os livros pelo mar. Tinha inteligência política rara. Sabia quando usar a força e quando usar a palavra, quando avançar e quando recuar. Mas havia também nele algo que o tornava perigoso de uma forma específica. Não podia voltar com as mãos vazias. A insubordinação que cometera ao zarpar de Cuba só poderia ser redimida por uma conquista tão grande que nenhum rei pudesse punir quem a havia feito. Ele precisava de um império. E havia um, a algumas semanas de marcha para o interior. O que a história europeia chama de Império Azteca era, na prática, uma confederação de 3 cidades: Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. A Tríplice Aliança controlava um território imenso, cobrava tributos de centenas de povos subjugados e mantinha esse controle através de uma combinação de força militar e de rituais religiosos, os sacrifícios que alimentavam os deuses e lembravam aos submetidos quem era o Senhor. Mas esse sistema criava, por dentro, suas próprias fraturas. Os tlaxcaltecas eram o exemplo mais claro. Viviam a leste de Tenochtitlan, num vale cercado de montanhas, e haviam resistido décadas à incorporação ao domínio mexica. Por isso, o domínio os sufocava de outra forma. Cercava seu território, impedia o acesso ao sal, ao algodão, ao cacau, bens que vinham de regiões que a Tríplice Aliança controlava. Era uma asfixia lenta e calculada. Os tlaxcaltecas sobreviviam, mas sobreviviam com raiva. Quando Cortés chegou à região em setembro de 1519, os tlaxcaltecas primeiro tentaram destruí-lo. Enviaram exércitos sucessivos, que foram repelidos pela combinação de cavalos, que os nativos nunca haviam visto, e de canhões que trovejavam sem aviso. Depois de vários combates em que os espanhóis resistiram contra probabilidades absurdas, os tlaxcaltecas fizeram o cálculo que qualquer povo encurralado faz. O inimigo dos meus inimigos. Fizeram aliança. E foram os tlaxcaltecas, não os espanhóis, que compuseram a maior parte do exército que marcharia sobre Tenochtitlan. Quando Cortés chegou às muralhas da cidade em novembro de 1519, seus 500 europeus estavam acompanhados por dezenas de milhares de guerreiros nativos que queriam, com tanta urgência quanto qualquer conquistador, ver o fim do domínio mexica. Esse detalhe, esse fato que a historiografia popular ocidental sistematicamente apagou, muda tudo o que se entende sobre a conquista. Do outro lado do lago, um homem tentava entender o que aquelas velas brancas significavam. Motekuxoma, Xocoyotzin,
que os cronistas espanhóis simplificaram para Montezuma II, tinha entre 52 e 53 anos em 1519. Era o Tlatoani, o grande orador, o soberano supremo da Tríplice Aliança. Havia ascendido ao trono em 1502, depois da morte do tio Ahuitzotl, e em 17 anos havia expandido o domínio mexica até os limites do possível. Seu império cobria o que hoje chamamos de México Central, com fronteiras que chegavam à costa do Atlântico e ao Pacífico. Era um homem de grande inteligência estratégica. Reformou o exército, centralizou a burocracia, fortaleceu o sistema tributário. Mas era também um homem que governava dentro de uma cosmologia onde os deuses podiam retornar à Terra em forma humana, e onde o calendário sagrado ditava não apenas os dias de plantio e colheita, mas o próprio significado dos eventos históricos. Em 1519, o calendário mexica marcava o ano Uncana, o mesmo ano em que, segundo a tradição, o deus Quetzalcóatl havia partido pelo leste, prometendo retornar. A direção leste, o oceano. Homens chegando em objetos flutuantes que ninguém sabia nomear. Homens com pele de cor diferente, com animais que pareciam monstros, com relâmpagos portáteis. Historiadores modernos, como Matthew Restall, argumentam que a equação Cortés-Quetzalcóatl foi amplificada depois da conquista, que ela serviu, nas décadas seguintes, para explicar a derrota mexica como algo quase inevitável, quase cosmicamente ordenado. Mas o que é inegável é o seguinte: Moctezuma hesitou, enviou presentes, mandou emissários, tentou negociar à distância antes de agir. E quando Cortés marchou sobre a cidade, não mandou prendê-lo nas passagens estreitas das calçadas, onde teria vantagem absoluta. Deixou-o entrar. Essa decisão custou o mundo. A geografia de Tenochtitlan era, ao mesmo tempo, a maior defesa da cidade e a sua maior vulnerabilidade. A ilha estava conectada ao continente por 3 grandes calçadas: a de Iztapalapa, ao sul, a de Tlacopan, ao oeste, a de Tepeyac, ao norte. Eram corredores de pedra sobre a água, largos o suficiente para que 10 homens caminhassem lado a lado, com pontes removíveis em intervalos regulares que podiam ser erguidas para isolar qualquer invasor no meio do lago. Se Moctezuma tivesse ordenado que as pontes fossem erguidas enquanto os espanhóis cruzavam a calçada de Iztapalapa, em novembro de 1519, a história seria outra. 500 europeus e seus aliados tlaxcaltecas, aprisionados numa faixa de pedra rodeada de água, seriam aniquilados em horas por guerreiros místicas que conheciam cada centímetro daquele lago. Mas as pontes permaneceram abaixadas. O lago ficou quieto, e Cortés entrou na cidade que deveria tê-lo engolido. Em 8 de novembro de 1519, Hernán Cortés e Moctezuma Xocoyotzin se encontraram na grande calçada de Iztapalapa. As fontes divergem em quase tudo. No que foi dito, em quem curvou a cabeça, em se houve toque entre as mãos. O que sobra, depois de filtrar as versões, é a imagem. 2 homens, com intérpretes entre eles, diante de mundos que não tinham linguagem comum para descrever o que o outro representava. Cortés via um imperador com ouro. Moctezuma via algo que não sabia nomear com certeza. Nos meses seguintes, os espanhóis se instalaram no palácio de Axayacatl, dentro da cidade. Cortés tomou Moctezuma como refém informal, mantendo a ficção de que o soberano governava livremente, enquanto na prática suas ordens eram filtradas por espanhóis armados. Os mexicas, paralisados pela presença do imperador aprisionado, não reagiram.
A cidade inteira ficou suspensa numa tensão que ninguém sabia como resolver. Então, veio Pedro de Alvarado. Em maio de 1520, enquanto Cortés havia saído da cidade para enfrentar uma expedição punitiva enviada por Velázquez, que finalmente mandara soldados para capturá-lo, seu lugar-tenente Pedro de Alvarado Gonzales ficou no comando. Alvarado era valente, era brutal e não tinha o cálculo político de seu superior. Quando soube que os mexicas planejavam um ritual de guerreiros durante a festa de Toxcatl, e quando alguém, não se sabe quem, não se sabe por quê, o convenceu de que aquela reunião era uma conspiração armada, ele agiu. Na noite do festival, enquanto os nobres e sacerdotes dançavam desarmados no recinto do Templo Maior, os soldados espanhóis bloquearam as saídas e atacaram. As testemunhas mexicas, cujos relatos foram coletados décadas depois por Frei Bernardino de Sahagún, descrevem o que aconteceu com uma precisão que a distância do tempo não amorteceu. Os homens foram cortados pelas costas, pelas nucas, pelos flancos. Os que tentaram fugir foram derrubados nas entradas bloqueadas. O sangue correu até a praça. Nenhum dos mortos estava armado. Em horas, o que Cortés havia construído em meses foi desfeito. A cidade explodiu. A guerra que começou naquela noite não terminaria por 2 anos. Os mexicas sitiaram os espanhóis dentro do palácio. Moctezuma tentou aparecer numa varanda para acalmar o povo, e as fontes divergem novamente no que aconteceu em seguida. Os relatos espanhóis dizem que o povo atirou pedras nele. Os relatos nativos dizem que os espanhóis o mataram. O que é certo é que Moctezuma morreu em junho de 1520, com cerca de 54 anos, no meio daquela confusão, e que sua morte foi o último fio que segurava qualquer possibilidade de acordo. Na noite de 30 de junho de 1520, a Noche Triste, como ficaria conhecida, os espanhóis tentaram fugir de Tenochtitlan no escuro, atravessando a calçada de Tlacopan sob ataque constante. Os guerreiros mexicas os esperavam no lago, de canoa, atacando pelos flancos. Muitos espanhóis afundaram no canal, não pelas flechas, mas pelo peso do ouro que se recusaram a abandonar. O ouro que haviam acumulado nos meses anteriores os arrastou para o fundo do lago Texcoco. Cortés, segundo a crônica de Bernal Dias del Castillo, sentou-se sob uma árvore nos arredores da cidade e chorou. Mas não se rendeu. Nos meses seguintes, reconstruiu o exército. Reforçou os laços com os tlaxcaltecas. Mandou construir bergantins, barcos de fundo raso, desmontados e carregados por partes através das montanhas, para controlar o lago que havia sido sua perdição. Quando voltou para cercar Tenochtitlan, em maio de 1521, trouxe consigo uma armada lacustre que os mexicas não tinham como enfrentar. E trouxe também, invisível nas roupas e na respiração dos seus homens, a arma que nenhum guerreiro mexica podia combater. A varíola havia chegado antes de Cortés. Trazida por um soldado da expedição punitiva de Velázquez, que havia desembarcado na costa do Golfo, a doença se espalhara pelo território com uma velocidade que as rotas comerciais da Tríplice Aliança tornaram ainda mais rápida. Chegou a Tenochtitlan antes do cerco final e matou com uma eficiência que nenhum exército pode imitar. Os mexicas não tinham imunidade. A doença que na Europa matava uma porcentagem grave, mas limitada, das populações, no continente americano encontrou corpos que nunca haviam sido expostos a esse patógeno e os destruiu com uma rapidez que os sobreviventes descreviam como sobrenatural. Historiadores estimam que entre 25
e 50% da população de Tenochtitlan morreu de varíola antes mesmo do cerco final de 1521. Havia corpos nas ruas que não tinham quem os enterrasse. Havia crianças morrendo de uma febre que nenhum sacerdote de Tlaloc, o deus da chuva, sabia como nomear. Entre os mortos estava Cuitlahua, o sucessor de Moctezuma, que havia ordenado o ataque que expulsou os espanhóis na Noche Triste. Morreu de varíola 80 dias depois de ascender ao trono. Tinha 40 e poucos anos. Quem veio depois dele foi Cuauhtémoc. Cuauhtémoc nasceu por volta de 1495. Era sobrinho de Moctezuma. Tinha 25 ou 26 anos quando foi escolhido para liderar o que restava de Tenochtitlan contra o cerco final. O cerco durou 75 dias. Cortés havia destruído os aquedutos que traziam água doce das montanhas, os mesmos aquedutos que eram o orgulho de engenharia da cidade. Sem água potável, sem comida, sem reforços, com metade da população já morta pela doença, Cuauhtémoc resistiu. As fontes espanholas que registraram esse período, incluindo o próprio Cortés em suas cartas de relação, descrevem a resistência mética com um respeito que a ideologia da conquista não conseguia suprimir completamente. Os guerreiros mexicas combatiam rua por rua. Quando os espanhóis avançavam, demoliam casas para criar barricadas. Quando os bergantins espanhóis atacavam pelo lago, mergulhadores mexicas tentavam furar os cascos com estacas de madeira. Cuauhtémoc mandou mensageiros a outros povos pedindo ajuda, e ninguém veio. Cada povo tributário que havia esperado a queda de Tenochtitlan para se libertar estava agora ou aliado aos espanhóis, ou paralisado pelo medo, ou já dizimado pela doença. Em 13 de agosto de 1521, dia de São Hipólito no calendário cristão, dia que os espanhóis logo declararam feriado de vitória, Cuauhtémoc foi capturado tentando escapar de canoa pelo lago com um grupo de sobreviventes. Tinha 25 ou 26 anos. Tinha governado 75 dias. A cidade que havia levado 200 anos para ser construída estava em ruínas. Tenochtitlan foi sistematicamente desmontada, não abandonada, não deixada em ruínas para que o tempo agisse. Desmontada, tijolo por tijolo, pedra por pedra, com uma deliberação que tinha um propósito arquitetônico e teológico ao mesmo tempo. Os templos foram demolidos. As pedras foram reutilizadas. Sobre os fundamentos do templo maior, o coração religioso da cidade, onde os sacerdotes faziam as oferendas que mantinham o sol girando, foi construída uma catedral cristã. A Catedral Metropolitana da Cidade do México, que hoje se ergue na Praça da Constituição, está literalmente apoiada sobre os ossos do mundo que destruiu. O lago foi drenado. Não de uma vez. Foi um processo que durou séculos, em que cada geração colonial abriu novos canais, secou novos pantanais, converteu o fundo do Lago Texcoco em terra firme para uma cidade que crescia sem parar. A Cidade do México de hoje, com seus 22 milhões de habitantes e seus prédios que afundam centímetros a cada ano porque o solo sob eles é argila de lago, é o resultado direto desse processo. Cuauhtémoc foi torturado. Seus pés foram queimados com brasas em tentativa de obrigá-lo a revelar onde estava o tesouro de Moctezuma. O tesouro nunca foi encontrado. Sobreviveu à tortura. Foi levado por Cortés numa expedição às Honduras em 1524. E em 1525, durante essa expedição, foi executado sob a acusação de conspiração, uma acusação que as fontes disponíveis não sustentam com evidências. Tinha cerca de 30 anos. Os códices foram queimados.
Em 1529, Juan de Zumárraga, o primeiro bispo de Nova Espanha, mandou incendiar volumes inteiros de manuscritos mexicas. Os livros onde estava registrada a astronomia, a medicina, a história, a poesia de uma civilização. O que sobrou, o que alguns sacerdotes de visão mais larga, como Bernardino de Sahagún, conseguiram preservar nos 12 livros do Códice Florentino, é fragmento. É o que resta de uma biblioteca que o fogo decidiu apagar. E a população? A população que havia sido de 25 milhões de pessoas no México Central em 1519, havia caído, em 1600, 80 anos depois, para menos de 1 milhão. Não apenas pela guerra, pela doença, a varíola, o sarampo, a gripe, enfermidades que chegavam em ondas sucessivas. Pelo trabalho forçado das encomiendas, o sistema colonial que transformou nativos livres em servidores perpétuos de senhores europeus. Pela fome que resultou da ruptura dos sistemas agrícolas, pela ruptura de todo o sistema social, as famílias desfeitas, as aldeias esvaziadas, as crianças nascidas sem avós que soubessem o nome das estrelas. É o maior colapso demográfico registrado na história humana. A conquista de Tenochtitlan não é apenas história do México, é o modelo, o padrão que se repetiu em outros continentes, com outras bandeiras, contra outros povos, foi inaugurado ali, em novembro de 1519, na calçada de Iztapalapa. A chegada de um poder externo que se apresenta como libertador dos oprimidos, que usa as divisões internas de uma sociedade para desmontá-la, e que, no processo, cria uma estrutura de dominação infinitamente mais abrangente do que a que prometeu destruir. Os tlaxcaltecas lutaram ao lado de Cortés esperando autonomia. Receberam o sistema de encomienda, o mesmo regime de trabalho forçado que havia sido aplicado aos mexicas, agora aplicado a eles também. A liberdade que esperavam nunca chegou. O que chegou foi uma nova hierarquia, onde todos os povos nativos, independente de qual lado haviam escolhido, estavam abaixo dos europeus. Esse padrão tem nome e tem descendentes. No Congo, na Índia, na Argélia, na Austrália, nos povos indígenas do Brasil, em todo lugar onde uma potência externa usou o vocabulário da libertação para justificar a tomada do controle. O padrão de Tenochtitlan se repetiu com variações locais, mas com a mesma lógica central. A narrativa do Salvador apaga a humanidade de quem diz salvar. No México de hoje, Cuauhtémoc tem estátua. Cortés não tem. Essa escolha, feita coletivamente ao longo de gerações, é, ela própria, uma forma de narrativa. Uma maneira de um povo decidir quem quer lembrar e com qual propósito. E os restos do Templo Maior foram descobertos por acidente em 1978, quando operários que abriam uma vala para cabos elétricos bateram numa pedra circular de 4 metros de diâmetro. O monólito de Coyolxauhqui, a deusa da lua, que havia estado enterrada sob o centro da cidade do México por 450 anos. A cidade que havia sido destruída continuou ali, debaixo dos pés de todos, esperando para ser encontrada. Tenochtitlan não foi conquistada porque era fraca. Foi conquistada porque era grande demais para que o mundo ao seu redor pudesse deixá-la existir. E o que isso diz sobre o poder, sobre o que escolhemos lembrar e o que decidimos enterrar? É que toda destruição começa com a recusa em reconhecer o outro como plenamente humano. Quando esse reconhecimento falha, não se destrói apenas uma cidade. Destrói-se um mundo inteiro de possibilidades que a humanidade jamais recupera. Se esse vídeo chegou até o fim com você, é porque essa história importou. Deixa o like
é a forma mais simples de dizer que vale a pena continuar fazendo isso. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. E se você conhece alguém que nunca parou para pensar no que foi Tenochtitlan, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, uma história muda a forma como alguém enxerga o mundo. Obrigado por estar aqui.